Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu quero começar fazendo duas colocações. A primeira é, certamente, você sabe, mas eu e sua avó fomos colegas de colegial e de faculdade. Nós estudávamos juntas, íamos numa casa da outra. Ela que escolheu o meu namorado, com quem eu casei. E eu estive com ela na véspera do dia da prisão. Ela foi à minha casa, nós tivemos uma longa conversa e fizemos planos. E nós nos vemos no dia seguinte e eu não a vi mais. Então, eu entendo o que a Vera diz. Eu levei muitos anos para enterrar. Eu não podia admitir isso. A segunda é a de um outro colega meu, o Salinas, que não morreu na prisão, mas morreu por causa da prisão. Ele foi preso e foi torturado. E na época ele não fazia parte de nenhum movimento, de nenhum grupo, nada. Ele tinha feito muito antes, na altura de 64, 65, 66. Isso está acontecendo na altura, no final dos anos 70, e ele não fazia parte de nenhum grupo político e de nenhum movimento político. A esposa dele era jornalista e havia publicado uma matéria na qual havia umas palavras que os policiais e os militares não entenderam e interpretaram como um código e foram ao apartamento dele. Como ela não estava, eles pegaram ele. E ele foi torturado no pau de arara, dias a fio, para dizer qual era o deciframento do código das palavras que tinham aparecido no artigo da mulher dele. Não era código. Não havia o que dizer. E ele foi estraçalhado. O resultado dessa prisão foi, por um lado, evidentemente, o estado físico geral do Salinas e o estado psíquico do Salinas. Há anos para ele se refazer e ele nunca conseguiu realmente se refazer. E aí ele teve trombose nas duas pernas. Ele teve que cortar dedos do pé. E depois ele morreu numa síncope. Ou seja, ele foi morto pela tortura. Amigo meu, do coração próximo. Entramos juntos no departamento de filosofia e juntos nos tornamos professores do departamento de filosofia. Eu gostaria também de contar para vocês como foi entrar no campus da USP em 1969, logo depois, em dezembro de 68, foi promulgado o AI-5. Você vinha para cá e a primeira coisa é, você não sabia se você voltaria para casa. Você não tinha nenhuma garantia de que você não seria preso e torturado. Isso era dado para nós todos. Portanto, você não sabia se os seus alunos
estariam na classe. Se todos eles estariam na classe. E quando você se dava conta de que alguns não estavam, você não ousava perguntar onde eles estavam. Se eles tinham faltado simplesmente na aula, se eles tinham partido para o exílio, ou se eles já estavam presos, ou se eles já estavam mortos. E a mesma coisa com relação aos colegas. Nós tínhamos, o pessoal do DOPS chamava na época, né? O pessoal da Polícia Secreta, a paisana, nas salas de aula. Havia, nas salas dos professores e no cafezinho, escutas. Nós éramos vigiados noite e dia. Eu me lembro que, em 75, a Unicamp fez um congresso de historiadores e convidou um congresso internacional. Então convidou Hobsbawm, Arno Meier, Thompson, enfim, convidou a esquerda internacional para esse congresso de história, e houve as exposições dos brasileiros e os debates entre os brasileiros. E os estrangeiros disseram, apesar da tradução, eles disseram: nós não estamos conseguindo entender nada do que vocês dizem. Nós não entendemos as exposições, mas, sobretudo, nós não estamos entendendo os debates entre vocês. E aí nós nos demos conta de que nós falávamos numa linguagem cifrada, para não sermos presos, para não sermos pegos. Nós criamos, a esquerda acadêmica criou um idioleto, criou uma linguagem própria, na qual ela dizia tudo o que ela queria dizer, e não dizia nada que fosse compreensível fora do seu próprio círculo. Então, ao mesmo tempo, foi uma forma de autodefesa, foi uma forma de continuar produzindo, pensando, discutindo, e ao mesmo tempo, essa forma nos fechou num círculo onde só nós nos identificávamos com nós mesmos. E os estrangeiros ficaram completamente perdidos, porque eles não sabiam do que nós estávamos falando. Então, isso é uma coisa importante que uma comissão da verdade traga. O fato de que você cria um dialeto, cria um conjunto de normas e de regras, de comportamento, de relação com os outros, tendo em vista não ser preso, torturado e morto durante anos a fio. Anos a fio. Eu costumo dizer para os mais jovens que eles não avaliam o que é o medo pânico. Você sair e não saber se volta. Você sair e não saber se você encontra os seus filhos em casa. Você sair e não saber se encontra o seu companheiro. Você ir para a escola e não saber se encontra os alunos ou os colegas. Você não sabe nada. Paira sobre você uma ameaça assustadora, porque tem o controle da sua vida e da sua morte. Isso foi a USP durante quase 10 anos, todos os dias. Todos os dias. E as pessoas que iam desaparecendo. Ao lado das cassações. Eu acho que o livro sobre o controle ideológico trata disso. Eu teria gostado que Eunice Durham pudesse ter vindo, porque quando ela fez parte da USP na gestão do Modesto Carvalhosa, ela fez o chamado Livro Negro da USP, que tem um relato das cassações, de como foram feitas as cassações. Né? As cassações não vieram do alto. As congregações de cada instituto, de cada faculdade, se encarregaram de denunciar, de delatar e de fazer a cassação. Isso é uma coisa que a Comissão da Verdade precisa deixar muito claro. Não foram forças lá de fora que fizeram isso. Nem militares. Né? Foram
os civis acadêmicos dentro da universidade que fizeram uma limpeza de sangue. É uma coisa sinistra, mas foram os nossos colegas que fizeram isso. E impávidos. Quando começou a luta pela volta da democracia, quando começaram as greves do ABC, quando começaram as lutas pelas diretas, etc. e tal, eu ia nas assembleias da ADUSP, do DCE, e ficava lado a lado com muitos deles que estavam ali para fazer a defesa do retorno da democracia, quando eles tinham sido fautores da ditadura. Isso não pode ficar em branco. Uma comissão da verdade que tem... Eu gostaria também de, como uma contribuição ao trabalho da Comissão da Verdade, eu acho que é importantíssimo, e aqui eu retomo o que Eduardo disse e o que Vera disse, o fato de que a estrutura da nossa universidade, mais do que a estrutura de outras universidades que conseguiram se desfazer disso. A estrutura da nossa universidade é a estrutura que a ditadura, através do MEC e do acordo MEC-USAID, introduziu no Brasil e na nossa ela se cristalizou. Primeiro, deixa eu só dizer, foi feita uma chamada reforma universitária. Essa reforma universitária introduziu, primeiro, a ideia de créditos, a ideia de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, a ideia, a necessidade como sustentáculo ideológico da ditadura era a classe média urbana, e no caso de São Paulo, a classe média urbana fascista, né? Era preciso compensar a classe média da falta de poder econômico e da falta de poder político. E a compensação foi através do prestígio do diploma. E abriu-se a indústria do vestibular. E veio por decreto. Ou seja, a universidade que vocês frequentam, a universidade que vocês cursam, a universidade na qual nós damos aulas, é a universidade que foi estruturada a partir do ato institucional número 5. Então, em outras universidades, houve força suficiente do corpo docente, do corpo discente, a reunião disso para derrubar muita coisa. A estrutura curricular, não. Continuamos, Brasil afora, obrigatórias, optativas, créditos, frequência, a escolarização, a introdução dos créditos significou a escolarização da vida universitária. Numa universidade você tem que ter, você pode fazer 2 ou 3 matérias no máximo, e você deve ter 2 a 3 horas de aula por semana em cada uma delas, no máximo. O ideal são 2 matérias, cada uma delas com 2 horas semanais, para que você trabalhe o que ouviu em classe, vá para as bibliotecas e os laboratórios, faça pesquisa e tenha efetivamente uma vida universitária. O que foi feito? A reforma feita pela ditadura, ao escolarizar a universidade, transformou a universidade num curso secundário avançado, num colegial avançado. Então, isso, a Comissão da Verdade tem que mostrar as datas, tem que mostrar as datas em que os decretos vieram, tem que mostrar as datas de implantação, tem que mostrar quem implantou tudo isso. Não pode passar em branco também.
Uma outra coisa que é muito importante é o fato de que as contratações dos jovens professores naquele período não era feita nem pelos departamentos, nem pelos institutos, nem pelas congregações, nada. Ela era feita diretamente na reitoria. Eu estou dizendo isso porque eu quero fazer depois um complemento com relação à reitoria atual que nós temos, né? Então, era feito diretamente na reitoria. Como é que a reitoria procedia? A reitoria recebia o processo e mandava para o DOPS, o atual hoje DOI-CODE, né? Mandava para a polícia enviar a ficha policial do professor, para saber se ele tinha participado de algum movimento, se ele tinha estado na Ribeira de Iguape, se ele tinha feito isso. Ela queria a ficha policial, no sentido de que era a ficha política do jovem professor. Em função disso, a reitoria dizia que contratava ou não contratava. E eu posso fazer um depoimento junto à Comissão da Verdade, se ela quiser, da experiência direta que eu tive disso. A contratação, eu era diretora, eu era chefe do Departamento de Filosofia, havia a contratação de um jovem professor, e a contratação não saía. Os papéis estavam na reitoria. Eu vim à reitoria e pedi para ser informada de por que essa contratação não acontecia. Eu fui empurrada de uma sala para outra sala, fui várias vezes empurrada em vários lugares e ninguém respondia. Finalmente eu fui levada a uma sala ao lado da sala do reitor. Esta sala ao lado do reitor não tinha janelas. Ela tinha uma porta e 2 cadeiras, com uma mesinha. Ali, um senhor, em civil, grisalho, muito bem apessoado, me mandou sentar e disse para mim: vou explicar para a senhora que essa sala não existe. Eu não existo. E a conversa que nós vamos ter nunca aconteceu. O professor não pode ser contratado porque ele esteve num encontro estudantil terrorista. Então ele não vai ser contratado. Aqui está o processo, e foi quando eu vi. Estava tudo anotado, coisas anotadas em lápis, vindas do DOI-CODE, vindas do DOPS, as informações sobre ele. E ele disse: eu sei que ele era um lambari, eu sei que ele não contava, ele não era um perigo para a segurança nacional, mas ele tem essa ficha e ele não vai ser contratado. Ele foi contratado, evidentemente, vocês podem imaginar tudo que nós fizemos, todo o barulho que nós fizemos, todo o escândalo que foi feito e o risco que se corria se ele não fosse contratado. Ele foi contratado. Mas era uma intimidação direta. Não tinha, assim, algum esconderijo. É direto, na cara. Eu posso, eu tenho poder e eu faço e você engole. Então, a manutenção da estrutura da Universidade de São Paulo, tal como ela foi estruturada a partir do ato institucional número 5, pela ditadura, com o acordo MEC-USAID. Isso tem que ser devassado se nós quisermos democratizar a universidade. Para democratizar a nossa universidade, nós temos que desmontar aquilo que foi feito no final dos anos 60 e no correr dos anos 70. É uma tarefa imensa que tem que ser feita. E por que ela precisa ser feita? Porque no momento em que há uma hegemonia no Estado de São Paulo de um pensamento privatista e de um pensamento neoliberal,
A Universidade de São Paulo está sendo regida por estes princípios, por esse reitor. E não só isso. Esse reitor foi formado, teve o aprendizado dele como dirigente, nesse caldo de cultura da ditadura. E, portanto, é essa forma de gestão que explica essa coisa inacreditável. Isso nem a ditadura fez. Nem a ditadura fez. De pôr a polícia dentro do campus para espancar os alunos. Eu me disponho a dar meus depoimentos para a Comissão da Verdade. Penso, como os que me precederam, que o que tem que ser apanhado é um período longo, e penso que, como se trata da Comissão da Verdade da Universidade, no caso da Universidade de São Paulo, não só as histórias ligadas da violência do Estado, o terrorismo do Estado, a violência do Estado sobre os professores e os alunos, não é só isso, é também a maneira pela qual a universidade foi estruturada para ser um órgão da violência, um órgão do autoritarismo. Ela está estruturada com a cabeça da ditadura. E é por isso que ela é, de cima embaixo, autoritária. E é isso que a Comissão da Verdade pode mostrar ao deslindar a maneira pela qual essa estrutura foi montada. Então, eu me ponho a serviço da comissão para todos os depoimentos que precisarem. E, salidas presente, Eleni.